Fala pessoal, Júlio Reis aqui. Queria repercutir hoje a entrevista do nosso diretor financeiro, do Flávio Pena, que deu na 98. Tem alguns pontos interessantes para repercutir com vocês. Estou aproveitando aí, estreando no canal Somos Gigantes. Aproveita, já siga o canal, compartilha aí. Fica até o final que nós vamos discutir bastante coisa interessante, porque eu tenho sido muito demandado pela nossa torcida a falar sobre esses assuntos. Hoje a nossa torcida é muito mais consciente na parte de gestão. E eu, como sou professor da Dom Cabral, sou professor, sou consultor, especialista em gestão, tenho uma empresa Smart Valor e falo muito, gosto muito de falar sobre o tema, sou cruzeirense como vocês, aí o pessoal me cobra muito para repercutir esses assuntos, principalmente nesse momento de polêmica. Então continue com a gente até o final aí que vai ter um assunto legal para a gente conversar, valeu? Nunca nos subestime, somos gigantes. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é essa questão de termos um diretor financeiro se expondo as condições financeiras do Cruzeiro, dando entrevista é um ponto positivo, né? Para quem também gosta de polarizar e só ver coisa negativa e positiva, esse é um ponto que não tinha na gestão anterior, uma pessoa responsável pela parte financeira, focado em fazer planejamento, orçamento. Vi isso com muito bons olhos, a segunda entrevista dele que eu acompanho, e eu fiquei bastante satisfeito de ver que tem uma pessoa olhando para isso e se expondo, né? Dando satisfação para a torcida, que na verdade quem banca o nosso time junto com vocês aí. O primeiro ponto que ele tocou foi o ponto da austeridade, que me deixou extremamente feliz, né? Quem me acompanha já sabe o tanto que eu toco nesse assunto da necessidade do Cruzeiro trabalhar com austeridade financeira devido ao momento difícil que nós estamos passando, que foi apresentado nos demonstrativos financeiros. A gente tem um déficit, trabalhou com déficit de 27 milhões no ano passado. O Comitê de Sindicância mostrou que os gastos vêm sendo aumentados indiscriminadamente e apesar de vir tardiamente nessa proposta de austeridade aí para o final de 2019 e 2020, antes tarde do que nunca. Então fiquei bastante satisfeito. Muito contraditório com a postura desse início de ano, onde, segundo o nosso Comitê de Sindicância, aí nós tivemos a folha inflada com aumento salarial de acima de 10% para mais de 90% dos colaboradores, uma coisa assim que inexplicável, e mais o aumento do quadro com contratações de várias e várias pessoas, como se a estrutura tivesse antes, ela tivesse totalmente enxuta, que não é, sabemos que não é uma verdade. Mas ele falando de prêmio, ele tocou na situação que a questão da premiação da Copa do Brasil pode ser um divisor de águas aí para a questão financeira desse ano. Realmente 22 milhões de reais é uma quantia significativa que pode realmente dar um fôlego no caixa do clube, que parece que é o grande problema hoje. O grande problema hoje não é nem o déficit de competência, mas o caixa. O Cruzeiro tem tanta dívida para pagar e as despesas estão acima das receitas e dívida de curto prazo, segundo o balanço, que o Cruzeiro deve estar vivendo um estrangulamento financeiro. Então, de fato, esse dinheiro é muito bem-vindo. O grande ponto que eu gostaria de alertar, o Cruzeiro ganhou 50 milhões de premiação no passado, e segundo a entrevista do próprio Itair Machado, não ia sobrar quase nada para o Cruzeiro, porque tinha impostos para pagar, tinha algumas contas a acertar e principalmente tinha que pagar os bônus, os bichos para os jogadores. Depois a gente descobriu que bichos gordos para a diretoria também. Então não adianta nada a gente ter uma premiação de 22 milhões de reais se comprometer um valor absurdo dessa quantia com bonificação, seja para jogador e diretor. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente favorável à meritocracia, à remuneração variável, remuneração por desempenho, mas você tem limites para isso. Você não pode pegar de um bônus de 50 milhões de reais que a gente ganhou e dar mais de metade disso, distribuir, até porque os jogadores já têm um salário significativo. Então causa uma preocupação, um ponto de atenção, que realmente os 22 milhões vão ser muito bem-vindos se a gente conseguir reverter esse resultado com o Inter, e eu acredito que vamos fazer isso com essa nova vibe aí que nós estamos com o Rogério, mas não vai adiantar nada se boa parte disso aí não entrar nos cofres do Cruzeiro. O Cruzeiro nesse momento precisa de cada centavo desse dinheiro para acertar suas contas. Uma outra questão que ele falou que é importante, ele falando da questão do problema do fluxo de caixa. O Cruzeiro tem muitas dívidas para acertar, muitos pagamentos de curto prazo com fornecedores, citou fornecedores de academia, e isso é uma questão, como eu disse, que o Cruzeiro precisa se organizar, ter um planejamento financeiro. Eu espero que o Cruzeiro tenha
tenha feito um orçamento de fluxo de caixa, que isso não seja nenhuma surpresa, né? Essa é a primeira coisa que a gente faz quando assume uma parte financeira, é saber todos os desembolsos que tem que ser feitos durante o ano e todas as entradas financeiras que ocorrem durante o ano. Então, como eu disse, o Cruzeiro tem que resolver a questão do seu déficit, mas ele nem é o mais problemático. No curto prazo, o Cruzeiro realmente precisa de dinheiro para operar no dia a dia. E esse dinheiro, ele vem... Hoje o Cruzeiro está fazendo o quê? Está vendendo um passe de jogador por mês para cobrir esse rombo. Então, de fato, a solução no curto prazo que o Cruzeiro precisa é realmente ou o Cruzeiro... que para mim é uma questão muito temerária, né? Porque isso compromete o nosso patrimônio, é se desfazer de algum ativo caro para conseguir essa tranquilidade financeira de curto prazo, ou o empréstimo, o famoso empréstimo que também ele tocou na entrevista. Só que aí eu queria ponderar uma outra coisa que ninguém fala, que ele nunca falou, ninguém fala. O Cruzeiro não precisa de um empréstimo de 300 milhões de reais. Isso é um absurdo. O Cruzeiro vai contrair uma dívida um empréstimo de 300 milhões para chegar para os fornecedores e falar assim, ó, dinheiro tá sobrando aqui, quem que vai querer me dar desconto? Agora, se o Cruzeiro monta um leilão reverso, chama os seus fornecedores, fala que vai dar prioridade em acertar a dívida com quem der o melhor desconto, quem eliminar os juros, ou então reduzir a taxa de juros, quem alongar um pouco o pagamento, o Cruzeiro consegue uma negociação muito satisfatória. Então o Cruzeiro fica querendo uma operação super complexa de levantar 300 milhões de reais, ele falou que travou aí essa operação. Lógico, o valor é muito grande. O Cruzeiro precisa reavaliar qual que é a quantia que vai buscar no mercado para poder pegar. E quanto maior essa quantia, você pode acreditar, mais pesadas vão ser as taxas. Então, reavaliar esse quantitativo de empréstimo para pegar um empréstimo que o Cruzeiro tenha condição de pagar. Porque depois o Cruzeiro vai precisar gerar superávit para pagar. Superávit basicamente é o que, gente? Independente de ter que pagar dívida ou não, é ter mais receita do que despesa. Isso não está longe. O Cruzeiro, mesmo com essa farra dos gastos desse ano, do ano passado nós fechamos com 27 milhões de déficit. Esse ano já tinha uma tendência de aumentar, mas graças a Deus, com essas denúncias todas que muita gente fala que foram terríveis para o Cruzeiro, mas se não tivesse havido, não teria tido essa reviravolta, essa política de austeridade que o Flávio está anunciando, ela só veio por causa das denúncias. Se não houvesse essas denúncias, ia continuar da mesma forma. O Cruzeiro tem uma condição de reverter isso já com essa política de austeridade anunciada pelo Flávio agora. A própria saída do Mano já vai gerar um fôlego de praticamente 6 milhões aí por ano. Se o Cruzeiro faz uma reestruturação salarial, retrocede à situação anterior antes da farra do aumento e das contratações, se o Cruzeiro abre mão de 2 medalhões para o ano que vem, não quero entrar nesse tema que é polêmico, tem gente que gosta de um jogador de outro, mas se o Cruzeiro troca 2 caras que ganham entre 600 e 800 mil por 2 jovens, sem comprometer demais a estrutura do time, o Cruzeiro já economiza aí mais 1 milhão, 1,5 milhão por mês, que dá 16 milhões no ano. Já reverte, junto com a economia do Mano, junto com todas essas economias administrativas, já reverte o déficit imediatamente. E aí tem condição de pagar esse empréstimo que o Cruzeiro tenta fazer, se conseguir fazer, que é importante que faça, mas em valores dentro de uma realidade, não 300 milhões. Futebol é muita emoção. Quem gera futebol gera com emoção. O Cruzeiro com 300 milhões na mão, o Cruzeiro numa primeira dificuldade aí vai sair contratando jogador e vai se enforcar cada vez mais. Acreditem nisso, o Cruzeiro precisa contrair de empréstimo o essencial para pagar essas dívidas de curto prazo que atrapalham o dia a dia do clube. Causa muita preocupação, ninguém está falando em renegociação de dívida. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo simplesmente contrair 300 milhões e pagar tudo que todo mundo está cobrando na vírgula. O Cruzeiro precisa entrar num processo negocial, um acordo, e isso é muito comum no mercado. O que a gente sabe, o que eu tenho de experiência nas empresas é o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se o Cruzeiro quer entrar nessa de austeridade, a primeira coisa que o Cruzeiro precisa fazer é os seus próprios dirigentes entrarem em austeridade. Então nós precisamos revisar a remuneração de cima para baixo. Ninguém está falando para as pessoas ganharem, trabalharem de graça, mas estamos falando para ganhar valores compatíveis com o mercado e principalmente
compatíveis com a situação financeira do Cruzeiro. Quem não conseguir se adequar à nossa realidade, que abre espaço para alguém que venha trabalhar com esse perfil. Então não adianta nada você querer plantar austeridade para o corpo operacional, para o pessoal que está limpando lá no dia a dia, para a secretária, pedir para todo mundo conter gastos, sendo que a sua remuneração continua muito fora do padrão, continua alta. O exemplo arrasta, é isso que eu digo. Então fiquei feliz de ter alguém falando da parte financeira do Cruzeiro, gostaria de trazer esses pontos de atenção dessa questão do empréstimo, tomar cuidado com o valor que vai ser emprestado, mas que realmente de fato não há muita solução, e dizer que se o Cruzeiro realmente não entrar nessa austeridade, vai enxugar gelo, vai pegar um empréstimo que não vai conseguir pagar daqui a pouco. Então o empréstimo é bem-vindo em valores dentro da realidade, junto com uma política de fato de austeridade e com alavancagem de receita, que isso parece que está sendo bem feito, parece que estamos conduzindo bem, já que estamos com um número recorde de patrocínio, não tem informação dos valores, mas também estou satisfeito com essa conduta, tá, pessoal? Se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, o pessoal vai deixar meu Twitter aí no link, vamos interagir, vamos bater papo. Estou muito feliz com essa mobilização que a torcida está tendo em torno da conscientização, em torno dessa parte de gestão e financeira. Antigamente o pessoal dizia que torcedor sequer saberia votar para um presidente porque não só analisa título, só analisa isso, esquece a parte financeira. E o que eu tenho visto é que a torcida hoje é muito mais preocupada do que os próprios conselheiros. Beleza, galera? Vamos sair dessa, nós temos uma oportunidade de sair dessa muito mais fortes, com padrões de governança e compliance, política de austeridade, com gestão profissional. Basta essa diretoria dar o recado, eles podem sair do inferno e ir ao céu em pouco tempo, mas precisam se mobilizar. Valeu, galera? Um abraço.